Meu nome é José Armando Camargo Amarante. Eu nasci no dia 19 de outubro de 1955, na maternidade de São Paulo, que não existe mais, aqui na cidade de São Paulo mesmo. O nome do meu pai já falecido é Armando Amarante Júnior e da minha mãe Marília Camargo Amarante. O meu pai era químico industrial, a exemplo do meu avô. Meu avô Armando Amarante, ele era químico industrial e ele foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Cerâmica aqui no Brasil. E pouco antes do meu nascimento, o meu avô abriu uma fábrica, um negócio de cerâmica no Rio de Janeiro. E meu pai também, como gostava de química, também se transformou num químico industrial, também especializado na área cerâmica. E foi trabalhar junto com meu avô no Rio de Janeiro, nessa indústria cerâmica chamada Cerâmica Mauá. E eu posso te dizer que acho que a minha infância toda eu nasci no meio de químicos, no meio de Erlenmeyers, de buretas e de todo esse equipamento de laboratório, e aquilo foi me fascinando bastante nesse sentido. Meu pai, quando veio para São Paulo, assumiu a direção técnica da Escola de Cerâmica do Senai, e eu ia muito para lá, né? Fiquei convivendo com ele um determinado tempo, e aquela área química, que é da movimentação de laboratório, me deixou muito apaixonado por isso, né? Então eu diria que foi mais ou menos assim que as coisas começaram com a parte química do meu lado, né? Então, quando nós viemos para São Paulo, eu morei junto com os meus avós um tempo, até que meus pais pudessem comprar um apartamento para a gente morar na Vila Mariana. Por isso que eu conheço o bairro, porque desde os 11 anos eu sempre morei aqui na Vila Mariana. E comecei a fazer o ginásio no Ateneu Brasil. Era uma escola que não existe mais, mas tinha algumas pessoas famosas. O goleiro Leão estudou lá, fui colega dele quando era moleque também, né? Tinha bons professores. E eu descobri, onde a gente morava, que próximo à minha rua existia uma indústria de cosméticos, a Bozano, né? Eu morava na rua Joaquim Távora, aqui na Vila Mariana, e eu descendo a rua, num determinado momento, eu descobri a Bozano, também situada na rua Joaquim Távora, número 1010. A mais famosa linha de cosméticos da Bozano naquela época chamava-se Colorama 1010, justamente porque a empresa se localizava na rua Joaquim Távora 1010. Então, quando eu terminei o colegial e comecei a fazer faculdade, eu sou formado em Engenharia Química pelo Oswaldo Cruz, tenho muitos colegas, inclusive no mercado, como o Gradin, né? Como o João Hansen, inclusive, da ABC e da Avon. Tem muitas pessoas na minha época de faculdade aqui no mercado. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu consegui um estágio não remunerado no Instituto Biológico de São Paulo, na divisão de fitoquímica. E naquela época o Instituto estava muito focado em combater a ferrugem do café. Então, quando eu entrei como estagiário e foi o meu primeiro grande contato com o laboratório, com uma rotina de laboratório. Trabalhei diretamente com muitos engenheiros agrônomos e a gente saía muito para visitar fazendas, para mapear e buscar soluções para o problema de ferrugem no café, nas plantações de café. E eu sempre passando em frente a Bozano, né, porque o biológico era perto da minha casa. Eu ia a pé, né, lá na Joaquim Távora, descia 3 quarteirões, estava na Tutóia, no biológico. Todo dia eu passava em frente a Bozano. E eu ficava pensando, mas que empresa maravilhosa essa. Olha o aroma de fragrância, que perfume delicioso isso. Passava todo dia, falei, puxa, um dia ainda vou trabalhar numa companhia como essa. De repente, onde eu morava, olha só como são, eu descobri que o tapeceiro debaixo do prédio, que tinha uma loja, era simplesmente o tapeceiro do presidente da Bozano, naquela época chamado Gilberto de Andrade Lacê Brandão. A Bozano chama-se Bozano pelo seu fundador chamado Mário Bozano, que faleceu, e depois o seu Lacê, Dr.
Dr. Lacer assumiu a presidência da Bozano naquela época. Estou falando de mais ou menos 1977, por aí. Aí o seu Pérez, esse tapeceiro, falou, olha, eu vou te apresentar para o presidente da Bozano, o Sr. Lacer, porque eu estou reformando um sofá para ele. E eu vou lá hoje. Aí eu, mais que rápido, né? Pus uma gravata, nunca tinha feito isso na vida, né? Coloquei uma gravata e tal, fui até lá. E não é que o Sr. Lacer me atendeu. Aí, incrível, uma coisa impressionante, o Sr. Lacer, conversando comigo, me deu um cartãozinho dele e falou, olha, vai conversar com o Dr. Malato. Dr. Miguel Pascoal Vicente Malato, não esqueça desse nome muito. E falar para ele que você conversou comigo. No dia seguinte, né, marquei uma reunião com o Dr. Malato, fui até lá de gravata também, claro, né, eu aprendi uma vez, já sabia dar o nó na gravata, tudo, né. E eu conversei com o Dr. Malato e o Dr. Malato, em meia hora, 40 minutos de conversa, falou, olha, eu estou aqui realmente precisando de um analista químico, né, e eu tenho 2 candidatos, você e um outro. O outro tem muito mais experiência que você, mas esse cartão que você tem na mão, para mim, significa tudo. Então, você está contratado, né? Então, no dia seguinte, eu comecei como analista químico, naquela fábrica que eu passava todo dia, né? E que tinha o sonho de trabalhar e consegui ser contratado, né? E trabalhei 3 anos lá. Entrei como analista químico e depois eu saí como supervisor de controle de qualidade. E naquela época eu fiz muito contato com fornecedores de ingredientes, né? Eu, como responsável pela garantia de qualidade, eu tive na época o Antônio Celso Sampaio, que já faleceu, com quem eu aprendi muito, né? E devo muito ao Dr. Malato também, porque na metade da minha faculdade o Dr. Malato me ajudou a pagar as custas da faculdade e realmente foi uma pessoa a quem eu tenho o maior respeito, maior admiração até hoje. Sou muito grato a ele por isso. E 3 anos, mais ou menos, foi a minha época na Bozano. Nessa fase eu comecei a fazer muito contato com fornecedores das matérias-primas, à medida que eu compreendia a performance, as características das matérias-primas a nível de laboratório, eu comecei a buscar essas informações no nível dos fornecedores. E, de certa forma, aquela rotina de trabalhar no laboratório começou a mexer um pouco com a minha cabeça. Eu imaginava, eu estava querendo sair, ampliar um pouco mais a visão da área química e comecei a ficar bastante admirado pelos negócios, pela área de negócios de produtos químicos, de marketing também. E nessa época, depois de 3 anos e meio, eu recebi um convite para trabalhar numa grande empresa fornecedora de produtos químicos chamada Aquatec. Eu trabalhei 17 anos na Aquatec, entrei como vendedor técnico e saí de lá em 94, mais ou menos, como gerente da divisão da área química. Essa fase foi uma fase maravilhosa da minha profissão também, porque eu finalmente assim, fui para o mercado, fui trabalhar com outras companhias, né? E a Aquatec, como empresa líder naquela época, ela vinha de uma origem americana, chamada Dow Chemical Corporation, né? E depois ela foi comprada por investidores brasileiros. Então, a gente ganhou muito em dinamismo, muito em agilidade. Tínhamos concorrentes fortes naquela época, como a Henkel, a Huxt. A Oxiteno ainda não existia, depois de um tempo que ela veio para o mercado. Mas a gente, com essa agilidade, procurando sempre entender as necessidades dos clientes nesse sentido e dando muita assistência técnica a nível de laboratório, isso não existia ainda, né? Nem na própria Aquatec, a gente nem tinha laboratório de aplicação. Quando eu tinha que desenvolver uma fórmula para algum cliente, eu ia até o laboratório de tratamento de água, que era uma outra divisão, e pegava os frascos emprestados lá e fazia as formulações e levava para o cliente aprovava tudo e a gente começava a fazer negócio, né? Então foi uma coisa bem desbravadora mesmo nessa época, estou falando de mais ou menos 1980, a partir dessa época, né? O mercado estava crescendo ainda, estava terminando a faculdade, 74, 75 eu me casei e depois de um ano eu tive 2 filhos, o João Armando e a Maria Carolina, um casal de gêmeos. Já são adultos, né? Ele é advogado, está escrevendo o 3º livro sobre ele, especializado em direito trabalhista. A minha vida pessoal é uma vida assim, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, gosto muito de música. Na época, o meu pai, quando a gente morava no Rio de Janeiro, posso dizer para você que eu cresci
os frascos de laboratórios químicos, mas também ouvindo muita música. Meu pai adorava Elvis Presley, Little Richard, e numa fase assim mais romântica de músicas, ele ouvia Platters, né? E essa adoração por música eu absorvi. Eu adoro música, sou colecionador de discos de vinil até hoje. Eu tenho mais ou menos uma coleção de 3.000 discos de vinil na minha casa, alguns bem raros. Eu nunca me esqueço que lá na Aquatec, quando os meus filhos nasceram, os gêmeos, né? Porque ter gêmeos naquela época foi uma coisa assim, nossa, como você vai fazer, né? Como é que você vai cuidar desses dois de uma vez? Nossa, Armando, o que é isso, tal, né? E eu falei, bom, não sei, eu vou fazer alguma coisa, né? E, enfim, o grande desafio era a gente fazer os dois dormirem ao mesmo tempo, na verdade, né? Porque se um fica acordado, outro dorme, você fica 24 horas do dia ligado absolutamente na vida deles, e não dá. Então, pra você ter ideia, quando eles nasceram, a gente só conseguiu sair, pôr a cara para fora da rua, acho que depois de uns 4, 5 meses, mais ou menos, que eles já estavam mais ou menos condicionados com os horários, né? Aí eu me lembro que eles nasceram, acho que depois de uma semana, depois eu voltei a trabalhar na Aquatec, todos os meus colegas, meus amigos, meu chefe, tudo, eles me deram um presente, um carrinho de bebê duplo. Naquela época não existia, você tinha que comprar dois, né? Fazer algumas adaptações assim, para andar com os dois ao mesmo tempo, né? Então foi uma fase muito legal, deu muito trabalho, mas foi muito delicioso nesse sentido, né? Em 94 saí da Aquatec, tive uma oportunidade na Dragoco, que hoje é a Symrise, naquela época não era Symrise, né? Na verdade a Dragoco era uma multinacional alemã. Eu tive uma oportunidade extraordinária de conhecer especialidade química, especificamente a área, o mercado de fragrâncias, né? Então surgiu uma oportunidade na gerência da divisão de fragrâncias da Dragoco. Eu passei por um processo de seleção bastante rigoroso, veio gente de fora me entrevistar. E naquela época, infelizmente, a Aquatec já estava tendo problemas de sucessão e a empresa começou a perder mercado, houve mudanças de tecnologia no mercado muito grande, a empresa não acompanhou. Então eu vi que era o momento de sair e tive essa oportunidade de entrar na Dragoco, uma empresa que eu trabalhei quase 3 anos nesse sentido. E foi lá que eu conheci o mercado de fragrâncias e de especialidades químicas. E foi muito interessante porque eu viajei para a Alemanha para receber treinamento, viajei para a Espanha, viajei para a França e conheci muito esse segmento de fragrâncias, essa rotina de trabalho. Fiz uma gestão com pessoas, com perfumistas, né? É bem interessante. Eu fiquei na Dragoco até mais ou menos 98 e depois eu ingressei numa empresa americana muito legal, muito interessante, chamada Stepan. A Stepan é uma empresa americana onde ela fabrica tensoativos, matérias-primas. Foi uma volta, né, que eu fiz para a área de commodities. Porém, a Stepan tinha algumas commodities meio semi-commodities, uma linha de produtos com uma especialização, com uma aplicação específica muito grande. Eu fiquei também 3 anos nessa companhia, a matriz era em Chicago. Eu recebi muito treinamento de vendas, de marketing. Com eles eu aprendi um conceito chamado positioning, né, que eu aplico até hoje comigo mesmo dentro da companhia, com a minha equipe de vendas. Da Stepan eu fui para a Lipo. A Lipo foi mais ou menos em 2000, ano 2000. Eu trabalhei também 3 anos na Lipo. Eu abri a filial deles, aqui é uma multinacional americana, que existe até hoje. E foi uma fase bastante interessante. Uma curiosidade que aconteceu nessa época da Lipo foi que a minha filha estava fazendo comunicações na ESPM. Eu estava precisando de uma estagiária, né, para cuidar de comunicação, de literaturas. E a matriz da Lipo me permitiu contratar a Carolina para trabalhar comigo, né, como estagiário. E foi muito interessante, né? Mas não é fácil não. Primeiro você tem que olhar a sua filha como profissional e não como filha e vice-versa, né? A filha a mim como profissional e não como pai. Depois de alguns meses aí a gente conseguiu achar um caminho legal, né? E foi uma época muito legal, a gente voltava todo dia também do trabalho. Foi ótimo, ela me ajudou muito realmente com relação
a desenvolvimento de literaturas e de logística de amostras na época que ela fez estágio comigo. Ela hoje trabalha na área como gerente de produto numa indústria de alimentos, né? Então tá ali na área dela mais ou menos, né? Depois da Lipo eu assumi a direção da divisão de químicos da MKSAB. Fiquei mais ou menos 3 anos lá também. Foi muito interessante porque foi minha primeira experiência no mercado de distribuição de produtos químicos, né? E depois da MKSAB eu fui para a Solabiar, empresa que eu estou até hoje, há 10 anos atrás, 2005. Mais ou menos. Isso, por aí, 2004, 2005, 2004. Eu recebi um convite do Sr. Carlos Cruz, que é o presidente da Solabiar, que já fez a entrevista aqui no Persona, inclusive, né? E assumi a gerência de vendas para toda a região da América Latina. É uma empresa que atua em vários segmentos do mercado, área de nutrição humana, nutrição animal, área cosmética, área farmacêutica, área de diagnósticos. Temos aí grandes planos para o futuro. Eu visito clientes também, porque eu sou um gerente que não fica na cadeira, né? Apesar de toda essa estrutura de informática, de TI, de todos os softwares de gestão de clientes que existem, né? Eu sei que o olho no olho ainda com o cliente é o fator decisivo de sucesso, é o fator decisivo de negócios, na minha opinião. Olha, minha vida pessoal, assim, eu gosto muito de viajar, né? Música para mim eu tenho uma bateria na minha casa, eu tenho 2 guitarras, um violão elétrico e um violão acústico. Eu toco tudo isso. Quer dizer, eu toco para mim, para a família e para os amigos, né? Então, eu tenho alguns sobrinhos, meu filho toca guitarra, meu filho, apesar de ser um advogado, bem assim, sério, né? Então, você vê como é que é. Ele tem uma banda de heavy metal, ele toca numa banda de heavy metal também, né? Mas sempre quando dá eu vou andar de bicicleta no Ibirapuera, né? Dependendo do dia eu vou lá, ponho a bike no meu carro e vou. Não tenho conseguido fazer isso muito ultimamente, mas o meu hobby é esse, o esporte que eu gosto de praticar é andar de bicicleta. Eu me sinto assim numa fase de muita maturidade, de muita segurança, né? Me sinto que eu posso desenvolver mais coisas. Alguns medos que você tem quando você tem filhos, né? E eles dependem de você, isso faz você mudar um pouco, né? Repensar várias decisões nesse sentido. Adoro minha profissão, adoro o mercado, adoro as pessoas com quem eu me relaciono, adoro meu hobby, sempre me identifico muito com isso. Eu acho que independente da idade, independente do momento, você tem que investir, né? Investir na carreira, se atualizar sempre. Essa reciclagem em termos intelectuais, em termos de cursos, de especializações, eu sempre vou continuar. Eu acho isso importante para o profissional, como disse, independentemente da idade. E o momento é um momento profissional de desafios, né? O que eu estou fazendo? Eu estou buscando toda essa experiência profissional acumulada nesses anos para enfrentar os problemas que estão se apresentando no mercado. O mercado hoje é muito competitivo, extremamente competitivo. Eu vim de uma época de inflação de 30% ao mês, no início dos negócios, onde você negociava com o cliente o preço do produto ou do serviço, o custo do frete, o valor dos juros para você fazer um negócio, a data da entrega, a inflação alta, todo mundo queria entrega no final do mês, então você ficava com suas entregas acumuladas. Então, isso era complexo, mas era um mercado com uma competição menor. Hoje não, hoje você tem concorrência em todas as áreas, né? Você tem que se inovar, buscar inovação, você tem que se diferenciar, você tem que mostrar um diferencial para o cliente, fazer com que ele acredite, em primeiro lugar, e que ele entenda que aquilo que você está apresentando, que você está convicto, né, em primeiro lugar, aquilo agregue valor para o negócio dele. Então é um mercado muito desafiador. Eu estou deixando a coisa rolar, né? Assim, eu estou vivendo todo dia, todo momento, as empresas mudam, o mercado muda. Eu acho que você tem que estar ligado nessas mudanças e os planos para o futuro são esses. Assim, o que eu tenho mais de certeza é continuar sempre a me reciclar, fazer cursos, fazer viagens internacionais e deixar a coisa rolar um pouco, né?
estou ainda observando assim o que eu posso fazer. Um dia de cada vez. Um pouco de cada vez. Eu acho que a experiência me mostrou isso. Eu acho que o importante hoje é você ter calma. Não, eu só quero agradecer realmente essa oportunidade e eu tenho muito orgulho disso, né? Isso me faz bem, como eu te falei, eu adoro essa minha profissão, adoro o mercado, adoro as pessoas. E eu me lembro, né? É bom você falar, puxa vida, olha essa empresa hoje como é que era antes. Gente que atendia na sua casa, né? Dono de empresa dessas indústrias médias que eu citei, não atendia na fábrica, atendia na casa. Toma um chá, vem tomar um café comigo. Conhecia a mulher dele, conhecia o filho, conhecia o cachorrinho. E a gente fazia negócio, desenvolvia coisas e trocava ideias e tal. E foi bem assim que tudo começou naquela época, né? Muitas pessoas tiveram uma visão empreendedora muito forte e conseguiram todos esses sucessos, né? Não, eu posso contar uma história interessante que aconteceu comigo na Solabiá há pouco tempo, né? Eu gosto de tatuagem e eu tenho duas. Aí eu estava na Solabiá, já nessa época da segunda tatuagem. Fiz aqui no LEDs Tatu, perto do shopping Ibirapuera, que o dono eu conheço, tatuou filho, né? E aí eu falei, vou lá fazer uma tatuagem, achei uma tatuagem maravilhosa, toda colorida, legal. Fui lá e no dia que eu marquei, né? Eu saí do trabalho, eu fui até lá, aí estava aquela reportagem da TV Bandeirantes. Era uma reportagem que eles estavam fazendo sobre tatuagem em São Paulo, né? Eu cheguei de gravata, paletó, do trabalho e tal, aí a repórter falou assim, você vai fazer tatuagem aqui? Sim. Conheço lá o LEDs, o Dono e tal. Pô, você de gravata, né? Você fazendo tatuagem, que história é essa, né? Qual é o problema? Não tem nenhum, é super legal, tal, eu gosto disso. Posso fazer a reportagem com você? Eu falei, pode, claro que pode, né? Então foi assim, ela fez uma reportagem comigo naquele dia, né? Eu entrando, eu no balcão, acertando a coisa, e ela filmou toda a tatuagem sendo feita. Aí eu fui embora, falei, Jornal da Band, né? Menina, no dia seguinte, o que eu recebi de telefone, meu chefe, colega, Armando, você fazendo tatuagem, mas assim, a fábrica inteira. Até hoje no mercado eu encontro gente falando, Armando, você com essa cara fazendo tatuagem, o que é isso, né? Desse jeito, você acredita?